Olá, este é o programa Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev. E estamos agora no segundo bloco e ao invés da Marisa, nós vamos bater um papo com o Fernando. Olá, Fernando. Olá. Tudo bem? Tudo bem, você, Boris? Tudo ótimo. Eu vou ler um pouquinho do currículo do Fernando. Ele possui graduação e licenciatura em Ciências Biológicas pela Fundação Educacional de Votuporanga e graduação em licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática pela Fundação Educacional de Votuporanga, em 2001, né, Fernando? Exatamente. Ou seja, primeiro foi a licenciatura em Ciências Isso. e depois as Ciências Biológicas. Exatamente. É especialista em Fisiologia e Nutrição aplicada ao exercício pela Fundação Educacional de Votuporanga e é mestre em Bioengenharia pela Universidade Camilo Castelo Branco. Exatamente. Quase parecido, algumas coisas, quase parecido com a Marisa. Nós temos algumas semelhanças em comum. Nós temos algumas semelhanças. Ô, Fernando... Acho que o sobrenome também é igual. É, uma coisa assim, né? Meio Fernando Dionísio, Marisa Dionísio, né? Uma coisa meio parecida. Exatamente. Há quanto tempo casado com a Marisa? 32 anos. 32 anos. 3 filhos? 3 filhos. Os 3 médicos? 2 já formados médicos, atuam aqui em Votuporanga, né? Um radiologista, uma psiquiatra. E o terceiro, caçulinha, passou para o 4º ano agora, terminou as provas. Você fala com a Sulinha, mas com quantos anos? 21, vai fazer, 22 anos, 22 anos. Uau! Bom, vamos lá, Fernando. Eu te conheço, Fernando, mas, claro, você dá aula na graduação há muito tempo, né? Mas eu tenho a impressão, assim, de ver o Fernando e ver o Fernando como professor de Ciências Biológicas do ensino fundamental e médio. Exatamente. Você começou dando aulas na graduação ou dando aulas no ensino fundamental e médio? No ensino fundamental e médio. Depois de 6 anos, quase, eu comecei a dar aula na graduação. Aí, iniciando com os dois na escola pública, Sim. depois, logo após eu fui para a escola particular e iniciei, aí foi para o ensino fundamental, era a base, Sim. mas entrando junto com o ensino médio, depois pré-vestibular, cursinho. Sim. E aí comecei em todas as áreas, Fernando. Todas as áreas. Em todos os lugares você está. Até hoje ainda mantenho essa mesma base. Dou aula no Fundamental 2, dou aula no ensino médio e na graduação. Há quanto tempo você dá aula no fundamental, no ensino básico? Aqui no ensino básico. Fundamental, né? Comecei em 2001. 2001. São 17 anos, vai fazer 18 agora, começo do ano. Ô, Fernando, você vê alguma diferença entre o começo do Fernando como professor em 2001 e hoje o Fernando como professor em 2017? Primeiro, eu, Fernando, como professor e depois os alunos. Bem, o Fernando, professor, com certeza teve um crescimento. A licenciatura, né, nos permite exatamente isso. O dia a dia com nossos alunos, sim, nós somos enriquecidos, sim, pela quantidade de dúvidas que eles geram e daquilo que nós temos que, a partir daí, desmembrar dentro dos conteúdos para que possa enriquecer o conhecimento deles. Entendi. Com isso, nós é que saímos, né, cada vez mais especializados. Então, hoje o Fernando é muito mais completo, teve uma bagagem de conhecimento, só que ainda continua se aprimorando, porque essa necessidade sempre, não tem jeito de parar como professor. Ô, Fernando, você alguma vez já deu aula de matemática? Sim. Sim. Física, matemática. Física e matemática. Até hoje dou aula ainda de física. física E matemática? Sim. Nos colégios? Nos colégios. Jamais. Na graduação da engenharia, dou aula de física. Dou aula de biofísica nos cursos da saúde, como na veterinária, sou professor de biofísica da veterinária. Sim. Na graduação você dá aula em quais cursos? Se não lembrar de todos, não tem problema. Ciências biológicas, sim, veterinária, psicologia, biomedicina, farmácia, fisioterapia, nutrição e enfermagem. Só isso? Só isso. Exatamente. E nas ciências biológicas você dá aula de quais disciplinas? Nas ciências biológicas, esse semestre estou dando aula de fisiologia humana. Mas bioquímica, biofísica, que são áreas que eu geralmente... O próximo semestre, geologia e paleontologia,
E aí vai. Evolução, parasitologia, microbiologia. Ou seja, é o Sim. multi-Fernando. Nós dizemos que lá em casa a gente tem essa... Nós não temos preferência por matéria, né? Sim. Por disciplina. Tem A gente tem uma paixão pela biologia. Isso Então, é interessante. nós, desde, acho que isso do colégio, acho que foi graças aos nossos professores que nos formaram, que eu com a minha esposa estudamos aqui no Colégio Unifev, naquela época chamava EVESG, né? Sim. E acho que foi muito daqueles professores que nos trouxeram, assim como também os professores da área de exatas, foi por isso que eu primeiro parti para exatas, né? Sim. E as ciências, depois eu fui para a biologia. Ô Fernando, eu gostaria assim, de situar, principalmente aquelas pessoas que gostariam de fazer o curso de Ciências Biológicas. Eles fazem licenciatura e depois eles podem dar aula no ensino fundamental, que vai do 5º ao 9º. Isto. E depois do ensino médio, do primeiro primeiro ao ao terceiro. Existe uma diferença de matérias entre o ensino... tudo se chama biologia ou... Não. No fundamental, nós trabalhamos com ciências. Tá. A matéria de ciências no fundamental, ela agrega, além da área biológica, que está envolvido todos os seus ramos, ecologia, biologia do corpo humano, biologia dos seres vivos, também química e física. Então, o profissional da biologia, ele vai ministrar suas aulas de química e física dentro do conteúdo de ciências. Entendi. Tá? Tudo dentro do conteúdo. Tudo dentro do conteúdo de ciências. Entendi. Tanto que ele é dividido, né? Começa ali com um aprofundamento no 5º ano, 6º ano, onde ele vai ter uma noção, principalmente no 6º ano, que é hoje, determinado, as características químicas e físicas dos organismos e ecologia. No 7º ano ele entra nos seres vivos, no 8º ano ele vai falar do corpo humano e no 9º ano ele vai, no ensino fundamental, nas escolas particulares, ele tem um foco bem grande para química e física. Que interessante. Aí sim, ele vai para o ensino médio, né? Aí ele vai ter essa divisão, aí o professor ali, formado em ciências biológicas, fica exatamente com o ramo de biologia. De biologia. Que também tem sua diversidade ali. É interessante conversar com vocês, eu sempre imagino, porque assim, apresentar essa possibilidade de leques, né, dentro de uma graduação. O professor de biologia não é só a biologia, ele também pode dar aula de química, pode dar aula de física. Sim, ele tem, hoje em dia, né, segundo a legislação, ele vai iniciar os estudos de química e física, né, para que depois ele tenha, tanto que no fundamental, o conteúdo é como, didaticamente, nós imaginando, uma criança que entra na rede de ensino e começa a ser alfabetizada. Sim. Você tem as escalas. Sim. No ramo das ciências também. No caso das ciências, como nós estudamos o corpo humano, né, o ser vivo, nós observamos essa área comportamental do indivíduo para que ele tenha o crescimento do conhecimento. Entendi. Então ele vai ter uma porção básica no fundamental, aprimorando sempre o seu conhecimento, que se a gente for pensar psicologicamente, né, dentro da neurociência, do desenvolvimento de um ser vivo, ele tem essa necessidade do aprendizado, de ter uma repetição do conteúdo, para que ele possa entendê-lo e depois sim aprofundar. E é o que a gente faz. Entendi. A diferença do ensino fundamental para o médio, voltado para a matéria da ciência, que nós ministramos, é exatamente da condição que ele tem a base. Quando ele for para o ensino médio, então ele vai ter a noção da química, para ele poder iniciar, da física e todo do ramo da biologia. Entendi. No ensino fundamental não tem as disciplinas de química e física separadas, tem? Não. Tem alguns materiais que eles até utilizam, mas dentro da matéria de ciência, um conteúdo assim misturado todos os anos. Mas dentro da base curricular, né, que é mais utilizada, tem essa divisão que eu falei inicialmente. Ele tem uma noção lá no 6º ano, dos dois, e logo depois a ecologia bem forte, ele tem essa noção da convivência, do dia a dia, né, e das relações com o corpo, para depois ver dos seres vivos, o corpo e as ações aí. Ô Fernando, com relação ao estudo da biologia, você acha que no futuro, não no sentido de matéria, mas você acha que
como eu te diria assim, como você vê o futuro do ensino da biologia? Você acha que vai continuar com essas matérias assim, ou com essa questão da tecnologia? A biologia pode aproveitar disso? A biologia já aproveita muito isso, as tecnologias. Tanto que hoje, as escolas que dão melhor condições para os seus alunos é aqueles que utilizam muito a prática. Laboratório. Então nós temos os Exatamente laboratórios, isso, né? Nosso colégio, por sinal, aqui da Unifev, ele todos os anos, os alunos têm fixo por semana aulas práticas, né? Definindo de cada conteúdo. Sim. Então isso é importante para o estímulo do conhecimento. Mas além disso, as tecnologias hoje cada vez mais, né? Multimídia, as relações, inclusive ecológicas do dia a dia. A Finlândia, que é um centro, né, se for pensar de estudo, de referência, utiliza essa prática do conhecimento com a criança desde o início. Vou falar de ciência, então vamos lá para fora. Vamos subir na árvore, vamos ver, isso aqui é um vegetal, né? Sim. Quer dizer, a realidade. Então, eu acho que o futuro da biologia é cada vez mais trazer a nossa realidade para dentro da sala de aula. Sim. Então, ter essa condição. É lógico que precisa ter, né, uma capacidade, uma estrutura muito boa. Fernando, se não há biologia, não há o quê? Se não há biologia, não há vida. Não há vida. A biologia, ela vem para estudar a vida, né? Então, se não existe, vai ser um mundo só químico e físico, não tendo nada ao seu redor. Sim. Então, a biologia acaba relacionando tudo que nos traz a vida com as suas sensações, com as suas emoções, porque nós somos feitos disso, né? Quando a gente estuda, principalmente essa área que eu falei, da neurociência, a gente vê as relações das substâncias químicas que nós produzimos, da capacidade de captação que nós temos, quer dizer, essa gama tão grande, né? A sensação. É isso que faz a biologia. Quer dizer, esse algo a mais, né? Porque eu acho que a gente não tem a noção do quão importante é estudar essa disciplina, né? Essa relação que a gente faz, como havia falado com a Marisa, né? Essa relação do homem com o meio. Se não há estudo, se não há pesquisa em relação a isso, como que fica? Como a gente procede, né? Não há como, né? A importância do meio para nós, seres humanos, já que, vamos colocar assim, né? Sim. Nós temos uma porção dentro do nosso planeta que nós temos um grande controle, né? Sim. E se nós não aprendemos essa relação e o equilíbrio com o meio, nós somos fadados a entrar também em extinção. Sim. Porque se o mundo entra em extinção, nós também vamos entrar. Sim, claro. Então é uma capacidade, né? Então o conhecimento desse todo, quer dizer, quando eu vou lá estudar um micro-organismo e aprimorar quanto que esse micro-organismo conseguiu nesses bilhões de anos que nós estamos aqui dentro do nosso planeta, sobreviver, desenvolver, porque essa é a grande chave, né? O simples. Sim. É o simples que sobrevive, a forma simples que sobrevive, que desenvolve, que tem essa capacidade. Então nós temos que aprimorar e conhecer com eles. E a partir daí crescer junto, né? Como ser humano, né, Como ser humano, com certeza. Fernando, muito obrigado. Obrigado você, Bob. Obrigado pela presença. E reiterando assim para a Marisa também, muito obrigado pelo casal 20, a presença de vocês. Bem acima de 20. Ok, pessoal, terminamos aqui o nosso bate-papo de hoje e nos vemos no próximo programa. Até mais.